Ora viva, seja bem-vindo ao Vamos Falar de Fundo de Brief para analisarmos o fim de semana de Grande Prémio do Japão. Tem comigo o Vasco Pinheiro e o Luís Tiago Martins, sejam bem-vindos, amigos. A corrida do Japão de 2026 entra para a história dos livros. Kimi Antonelli venceu no traçado Suzuki e tornou-se no primeiro piloto, ou no piloto mais jovem, melhor dizendo, a liderar um campeonato de Fórmula 1. E nós poderíamos de facto começar este podcast por aqui, mas infelizmente continuamos a ter motivos para começar pelas consequências de um regulamento que, na minha modesta opinião, não tem ponta por onde se pegue, e assistir às consequências desse mesmo regulamento em corrida, sobretudo este fim de semana, num traçado mítico como é Suzuka, para mim particularmente foi verdadeiramente penoso. Vasco, vou começar por ti. Conhecemos há algum tempo já. Eu sei que tu acompanhas Fórmula 1 há bem mais tempo do que eu. O Luís acredito também que sim. Mas começando por ti, como experiência de telespectador, não sei se já tiveste a oportunidade de estar no traçado de Suzuka, a assistir a um grande prémio, mas como experiência de telespectador, que é a experiência e no fundo a visão de grande parte dos fãs de Fórmula 1, que retrato farias deste grande prémio e desta corrida? Boa noite, e bem-vinda de volta, Inês. É um Quem é prazer vivo sempre voltar a ter. aparece. Exatamente. Não, nunca estive em Suzuka, já fiz muitas voltas em simuladores em Suzuka, é das minhas pistas preferidas. Sobre estes regulamentos, eu já não lembro se disse isto antes ou depois do Grande Prémio da Austrália, acho que foi depois. Que acho que era precisar um bocadinho de tempo. E acho que 3 grandes prémios já chega. Pronto, já, já percebemos Tá o que é bom, isto, já percebemos, pronto. já percebemos. E acho que, sobretudo, o que se tem o que se tem que refletir muito seriamente é mais até do que esta questão do equilíbrio entre a potência dos motores a combustão e da parte elétrica, porque isso, eu continuo a achar que isso não é pode ser resolvido, mas os engenheiros hão de arranjar uma forma para que os carros não tenham que sofrer aquela coisa ridícula de andar em curvas rápidas mais devagar para terem que regenerar. Eu tinha dito nesse episódio que acho que, a não ser que exista uma preocupação de segurança grande e premente, não se devia mudar nada sem se pensar bem. Não quer dizer que não aconteça rapidamente. Ora, eu acho é que já tínhamos tido ameaças disso, já tínhamos visto pilotos a alertarem para isto, mas vimos um acidente gravíssimo no Grande Prémio do Japão. E vimos um acidente que podia ter sido pior. o piloto teve um impacto de 50 Gs. Eu não vou sequer explicar o que é um impacto de 50 Gs, porque não sei, porque acho que nenhum de nós sabe, não é? E portanto, acho que isto, a FIA, a Fórmula 1, tem que fazer uma reflexão muito séria sobre esta questão, porque este regulamento está a criar um impacto na segurança das corridas. Porque não podemos ter corridas em que existe uma diferença de carro brutal. Foi Fernando Alonso que disse, eu ouvi o João Amaral dizer, portanto é preciso citar quem diz, não é? Para não acharem que eu sei estas coisas todas, que ultrapassar estes carros não é ultrapassar, é tentar esquivar, é tentar não bater nele. Nós vimos isso quando o Hamilton na reta de Adelaide, era bom, de Melbourne não ia acertando já não sei em quem, no Cola Pinto ou no de qualquer. E portanto acho que é muito importante fazer uma reflexão séria. Acho que esta questão da segurança tem que ser muito bem pensada. Existe claramente um caminho diferente que a Fórmula 1 seguiu, mas que tem que ser repensado porque eu tenho ouvido
inclusive as transmissões da Fórmula 1 TV e faz-me alguma impressão a forma como até parece que estão ali a puxar por aquelas regras, e quer dizer, a pessoa tudo muito para quem não percebe nada de Fórmula 1 e para quem não vai ao detalhe, e atenção, eu não estou a criticar as pessoas que não percebem nada de Fórmula 1, ou para quem tem menos experiência, ou para quem vê as corridas com menos detalhe. Acho que isto, aquelas coisas do haver muitas ultrapassagens até pode ser muito engraçado, mas é impossível não gostar de ver Fórmula 1 indo a um certo detalhe. E hoje em dia as transmissões permitem-nos ter acesso a um conjunto de informações que até numa perspectiva da zona do produto, quer dizer, a reta da China, chegas aos 340 ou 350 a meio da reta e depois chegas ao final da reta a 310, ou estou a inventar um número, mas pronto, isto é contra a natura do desporto. Portanto, acho que tem que ser repensado, como é óbvio, e ao estilo que nos habitua aqui, como é óbvio, não vamos ser nós a indicar o caminho, porque para nós o caminho era muito simples, era de V10 para cima, era e pronto, rasgar e pronto, está porque esqueçam lá, foi giro, 3 corridas, está bom. Eu já disse isto aqui várias vezes, eu nunca fui a Suzuka, mas já vi um Fórmula 1 parar de 290 ou perto de 300 no final da reta interior do Autódromo de Estoril em menos de 100 metros. E isso é verdadeiramente impressionante. Portanto, não estou a dizer que estes carros não façam isso, mas não tinham que regenerar. Até já eu estou um bocadinho saudosista em relação ao que eram os antigos regulamentos, em que, por absurdo, o DRS dava uma vantagem, mas não era uma vantagem tão escandalosa como é aqui. E pronto. Tu tocaste aí num ponto que eu tenho pensado ao longo das últimas semanas e sobretudo desde os testes do Bahrein, que é o impacto destes novos regulamentos na comunidade de Fórmula 1, e quando eu digo comunidade estou a abranger todo o tipo de fãs, desde aqueles que veem corridas há mais tempo, àqueles que se juntaram a essa comunidade há relativamente pouco tempo e dão valor ao número de ultrapassagens por grande prémio, independentemente da qualidade dessas ultrapassagens ou da natureza dessas ultrapassagens. E questionava-me no sentido de até que ponto é que o problemático que está à nossa frente, que são estes regulamentos, vai chegar a essa comunidade. E eu não sei como é que o vosso algoritmo anda nas redes sociais, mas o meu só me dá razões e vídeos e argumentos e exemplos de quão mau este regulamento é. Portanto, se eu no início desta temporada tinha dúvidas que os novos fãs, e agora concentrando aqui numa parcela do público de Fórmula 1, teriam ou não percepção do efeito e do mau efeito que estes regulamentos se aplicam no carro, hoje em dia eu já acho que é difícil até para esses novos fãs não se depararem com esse problema que estes regulamentos, na minha ótica, criam nas corridas de Fórmula 1, porque independentemente de tu perceberes mais ou menos de corridas, sejam elas de que categoria for, é mais ou menos beabá perceber que quando um piloto está prego a fundo não é normal ele ir a perder velocidade. E hoje em dia é isso que acontece na Fórmula 1, em várias características de traçados, seja em reta, seja em curva, um piloto vai a fundo e perde velocidade. E há milhares de vídeos nas redes sociais onde estão muitos desses fãs a explicar isso mesmo e a mostrar isso mesmo. E, portanto, isto tornou-se uma questão incontornável, e eu acho que é sintomático estarmos ao terceiro grande prémio já a falar sobre acidentes que foram provocados por estes novos regulamentos. São 3 grandes prémios. E só não estamos a falar de um outro porque há um piloto no grid que teve um reflexo gigantesco chamado Colapinto, que no arranque do Grande Prémio da Austrália não se enfiou na traseira de um dos Visa-Cards porque teve reflexos do Lawson, porque teve reflexos absolutamente sobre-humanos. Mas aí o carro estava parado, não foi? Certo, mas não arrancou. Não arrancou, mas calma, o arranque... Mas o arranque... Inês, mas isso não tem tanto a ver com os regulamentos, não é? Não, Esse tipo de a forma como aconteceu no passado.
Mas certo, tudo certo, mas a forma como tu arrancas o carro mudou substancialmente. Tu hoje estás a ter, por exemplo, as corridas as corridas, as últimas 3 corridas foram mais emocionantes porque tu tens os 2 carros que dominam a não conseguir acertar neste último caso foi por causa de sensibilidade na embreagem, mas a não conseguir acertar com os arranques. E isso também, de certa medida, está relacionado com os regulamentos, não na parte de entrega de energia, não na parte de regeneração, mas há uma relação. Anyway, Luís, vão existir uma série de reuniões no próximo mês, onde nós vamos estar um mês sem Fórmula 1. O que é que este acidente de Oliver Bergman pode, na tua visão, ou deveria, lá na tua visão, provocar de alterações de regulamentos e como é que tu olhas para tudo aquilo que aconteceu no traçado de Suzuka? Finalmente um abre-olhos do que os pilotos estavam a avisar. Agora, o que mais me aflige aqui, eu acho que toda a gente já deu o braço, já viu que isto não é o futuro do desporto de Fórmula 1, pode ser de outro desporto qualquer, não de Fórmula 1. Agora, o meu grande problema, e acho que é o grande problema deles, é como é que a gente vai dar a volta a isto, porque houve altos investimentos neste tipo de motor e agora houve uma entrada de um construtor novo de motorização que fez força para que este regulamento fosse à frente. A FIA apostou neste regulamento, as marcas apostaram neste regulamento, não deu resultado apesar dos avisos, muitos avisos que foram feitos, e agora o que mais me aflige é que toda a gente reconhece que isto não está a dar resultado, ou que pode criar problemas, e como é que eles vão resolver agora isto rapidamente? E isso Isso é possível resolver. Isso é possível resolver. Não é possível. Ok, então se não resolve, vamos tentar. Então, eu também acho que não se resolve assim de um dia para o outro e a resolver vai demorar muito tempo. Então agora vamos tentar então criar baias ou criar mecanismos dentro daqueles motores para que grandes diferenças de velocidade não aconteçam. Epá, eu prefiro ver, se calhar, em vez do carro andar a 340, que anda a 240, mas que andem todos e que não haja esta grande perda de velocidades que pode levar a acidentes graves. Não é só perda de velocidade, é também imprevisibilidade, essa perda de velocidade. A imprevisibilidade, porque, por exemplo, tivemos o Colapinto que naquela curva, ele porque perdeu energia, reduziu para sexta, naquela curva ali antes, que não tem que reduzir, ele vai acelerar antes de travar e vai reduzir e perde 45 à hora. Luís, desculpa interromper-te, havia um exemplo ridículo e vi em vários onboards isso a acontecer, que era, a seguir à 130R, os pilotos, a 130R é feita em oitava, ao fundo ou perto disso, pronto, não interessa, podem levantar um bocadinho o pé. Era automático. Era automático. E depois isso, de antes, havia uma travagem forte nos 100, nos 150, ou nos 50, ou whatever, pronto. Mas até lá ias a fundo. Aqui tu vias antes reduzirem para a sétima. Vasco, houve uma. Eu consegui ver uma imagem, mas depois a FIA depois também é esperta, a FIA ou a FOM ou a Liberty, que é para não mostrar essa coisa. Eu só vi uma imagem, foi na sexta-feira, do Verstappen a fazer a 130R a perder velocidade. Porque se vocês repararem, estavam as imagens on-board e antes de chegar a 130R, que era quando eles começavam, tiravam os on-boards, tiravam as velocidades. Do vídeo da pole position, retiraram. Portanto, eles até aí foram inteligentes, para não mostrar essa parte. Mas... Eu não sei se é inteligente, honestamente, porque é tão... Porque eles não querem. É aquilo que nós falámos ao princípio, estavam a falar ao princípio bem, que é contra a natura, tu ires a fundo numa reta e que estás a perder velocidade. Não, mas depois a imagem que criam é precisamente essa que estás a referir, que é ter toda a gente, uma parte do público de Fórmula 1 a falar da tentativa de ocultação da 130R e da perda de velocidade, porque estes regulamentos são uma treta. Depois vêm dizer que o onboard do Kimi teve problemas técnicos e depois os fãs vão aos onboards e está lá o onboard inteirinho limpinho. Tá, mas não tens as velocidades, não é? Mas aí lá está, ó Inês, quem vai ver os onboards e não tem... Esses já são aqueles adeptos que dizem mal, porque este regulamento está feito para quem gosta de 30 mil ultrapassagens. Eu gosto, mas não gosto de ultrapassagens fictícias, que é como o Alonso disse, são ultrapassagens sem querer. Às vezes o carro à frente fica sem energia e eu passo sem querer. Isso não é uma ultrapassagem. Não é? Portanto, espero que isto se resolva minimamente, seja ela qual for.
Agora que tenho pena, eu infelizmente tive razão a semana passada quando disse que ia gostar muito de ver a 130R a perder velocidade, que era a curva, é das curvas do campeonato, e aquilo pronto, aquilo deixou de ser uma curva, não é? É uma reta, é uma reta torta, àquela Mas velocidade. isso já era nos carros anteriores. Isso não é Mas ao Vasco, o problema não é esse. Está bem, mas fazeres uma reta torta a 340 não é a mesma coisa que fazeres a 280. Claro que não, mas... Não é? E levantares o pé porque tens que regenerar, porque a seguir só tens uma zona de travagem para depois teres outra vez outra reta grande. Isso essa é que é a questão. Não é? Eu, sinceramente, eu não sei como é que se vai resolver este problema. Já não sou engenheiro, nem percebo nada disto. Mas que espetáculo que a gente gosta de Fórmula 1, isto não é Fórmula 1. E eu tentei ser defensor destes regulamentos, como ao Vasco, vamos dar tempo ao tempo, dar corridas giras, corridas ioiô. Eu estava a ser muito otimista e não queria ser pessimista. Mas tenho que reconhecer que não... Mas é que a determinada altura... Gostou muito esta pista. Apesar desta pista também nunca foi uma grande pista de grandes ultrapassagens, não é? Não, mas não é isso que está em causa. A mim o que eu acho que e vocês sabem que eu não sou um apologista da segurança e que não pode haver acidentes, o risco faz parte deste desporto. Agora, uma coisa é existir um risco que é natural ao desporto, decorrente das características do desporto. Agora, outra coisa é um risco que existe porque não está a ser acautelada. Estes carros não são feitos para andarem com 45 km de diferença de velocidade, que era a diferença entre o Alpine e o Haas. Não são feitos para isso. Ou melhor, não é os carros, estas corridas não são feitas para isso. Portanto, não. E eu acho que isso sim justifica, sob pena de podermos ter uma surpresa muito desagradável. E aí depois vamos ver como é que a própria Fórmula 1 vai gerir isto. Mas pronto. Para já. Olha, diz. Não, ia dizer, olha, enquanto não muda é tentar aproveitar, tentar esquecer essa parte e aproveitar as corridas como elas são. Para já é isto que temos, e a corrida que tivemos deu a vitória a Kimi Antonelli, que foi uma vitória que ficará sempre associada ao timing do safety car. Luís, do que viste até à volta 22, o Kimi teria hipótese de vencer em ritmo de corrida se não fosse aquele safety car? Eu estou com muitas dúvidas. Eu às vezes penso que sim, outras vezes penso que não, porque o Kimi estava com um ritmo diabólico este fim de semana. Acho que ele estava com o melhor ritmo, mesmo em relação ao Russell, estava com o melhor ritmo. Portanto, eu acho que seria difícil o Piastri não aguentá-lo ou o Russell aguentá-lo atrás dele. Mas por outro lado, vimos um Mercedes a sofrer muito com o ar sujo. O Kimi Antonelli só teve um grande ritmo quando apanhou o ar limpo. Teve sorte do safety car, faz parte do jogo, e depois soube aproveitar muito bem, portanto não podemos tirar mérito a ele, mas teve alguma sorte na parte do safety car. Agora, como está aqui a pulgar atrás da orelha, a ver se ele conseguia mesmo ganhar, era que o Mercedes sofria muito quando estava atrás de um carro. Viu-se que eles eram os carros mais rápidos, mas demoraram, por exemplo, o Kimi Antonelli demorou algum tempo a chegar-se, depois do péssimo arranque que fez, a chegar-se a terceiro. O próprio Russell não conseguia ultrapassar o Charles Leclerc. Portanto, não sei se ele iria ganhar. Agora, se nós formos só analisar tempos por volta, eu acho que sim, eu acho que ele tinha todas as condições para ganhar a corrida. Se calhar não iria ganhar com aquela vantagem de 3 segundos que não ganhou, mas eu acho que sim, eu acho que ele estava com ritmo para ganhar. A minha única dúvida é mesmo só essa, se ele iria sofrer do ar sujo dos carros à frente ou não. Mas eu acho que fez um excelente fim de semana, aproveitou as oportunidades. Vasco? Eu também não sei responder se com 100% de certeza se ele ganharia ou não. O que é facto é que antes do safety car ele estava a ganhar tempo ao Russell, estava cada vez mais próximo, e provavelmente poderia ganhar. Agora, eu não sou daqueles que gosto de fazer sis
Não, aconteceu isto. Nós já tivemos muitas corridas no passado em que vimos pilotos que se calhar ganharam de uma forma mais ou menos injusta, que se calhar até nem tinham andamento, mas ganharam. É assim, e eu acho que temos que aceitar isso. Agora, o que me parece, e isso sim, acho que vale a pena fazer uma avaliação, é que passaram 3 corridas e o miúdo de 19 anos claramente está a dar um baile ao Jorge Russell. E eu acho que isso é que é o facto que é extremamente relevante. Então E deixa-me acho fazer-te que- uma pergunta. Se, nesse sentido, precisamente, que estás a falar, se a existência e a introdução destes regulamentos que mudam e que vieram a alterar variedíssimas coisas em várias dimensões, se colocam o Kimi numa melhor posição de lutar por esse campeonato com o Russell do que colocariam noutra situação, com outros regulamentos onde o Russell se sentisse mais confortável. torna as coisas num pé de igualdade maior, não só do Kimi para o Russell. Acho que torna em pé de igualdade todos os pilotos que tenham mais ou menos experiência. Então, porque o que estás a fazer é um piloto com mais experiência, como o Russell, teria mais vantagem num regulamento anterior. Claramente teria. Para sermos concretos, 8 anos de Fórmula 1 contra 2. Mas a mim o que me parece, para mim é relevante, nem é isso. O que para mim é relevante é o quanto, e para mim isso ficou claramente patente, em 2 momentos da corrida. O primeiro foi a reação do Russell quando acontece um safety car. Ouviu-se isso, teve ali uma birra, pronto. Azar. E depois, que atenção, eu percebo a frustração, eu percebo, Claro, mas é a maneira como ele o fez, é que é uma birra, pronto. E depois no final, parecia, eu não quero citar aqui a população pediátrica, mas pronto, parecia às vezes aqui a população pediátrica, quando era mais nova, claro, às vezes ele com as mãos no casaco, pá, pois, olha, aconteceu. Faltava-lhe o ovo na cabeça, tipo Calimero. Exatamente, e eu acho que isso... as corridas também se ganham, ou o espaço dentro da equipa também se conquista de uma forma também fora do carro. E eu acho que claramente o Kimi está a ter uma postura muito mais madura, tendo ele 19 anos e estando um segundo piloto de Fórmula 1, versus o George Russell, que tem 8 anos de Fórmula 1 e que andou os últimos 4 anos também a aviar o Hamilton. Portanto, o que é que eu estou a dizer com isto? Acho que o Hamilton o Russell é um piloto rápido, mas claramente está a demonstrar aquilo que eu sempre achei, é que não é o supra-sumo da batata frita que toda a gente diz. Portanto... Luís, neste sentido, eu tinha uma outra pergunta sobre a Mercedes, mas já lá vou. Continuando aqui na linha de raciocínio de Kimi Antonelli, na luta pelo título, ele está no seu segundo ano de Fórmula 1, o Toto Wolff já falou sobre isso, há toda uma bolha de expectativa que se vai criar, não da dimensão da bolha de expectativa que foi criada o ano passado, quando ele chegou à Fórmula 1, e depois teve que lidar com uma série de corridas que correram mal. O ponto é, a minha pergunta é, se a gestão de a expectativa não bater com os resultados em pista do ano passado torna-o mais bem preparado para lidar com esta pressão este ano na luta pelo um campeonato. Eu acho que o ano passado fez-lhe muito bem. Ele é um miúdo. Eu acho que o ano passado fez-lhe muito bem. Aquelas 4, 5 corridas em que ele teve, e até o Toto Wolff veio cá, veio de preferir algumas palavras sobre ele. Eu acho que lhe fez muito bem. E eu acho que ele este ano vai estar preparado para lutar pelo título. Até porque, vamos pensar um bocadinho mais atrás, o Toto Wolff, isto é a aposta clara do Toto Wolff. O Toto Wolff vai proteger, é o menino bonito do Toto Wolff. Portanto, ele é apoiado pela Mercedes já há muito, desde os tempos dos karts. Ele já era piloto de Mercedes nos karts. Portanto, o Toto Wolff vai potenciar a vitória dele. Eu não acredito que ele nunca há de dizer isto e nunca há de admitir isto. Mas lá dentro eu quase que aposto que ele está pelo Kimi. Nunca há de estar pelo Russell. Até porque, lá está, é uma aposta dele.
E ele vai ter que fazer com que o Kimi ganhe, que é para dizer, ouviram? Eu apostei certo, eu tinha razão. Desde 2024, quando eu o meti dentro de um Fórmula 1 nos treinos livres de Itália. Portanto, vai ser a aposta dele. E eu acho que ele vai saber aproveitar, porque ele também não é burro nenhum, é muito inteligente e vai fazer com que ele se sinta mais ou menos protegido dentro da equipa, e isso vai fazer com que ele fique mais forte. E é lutar pelo campeonato. Ainda para mais, depois temos o estilo do Russell, em que é aquele bebé chorão. E eu acho que isso só vai denegrir, só vai fazer com que ele não perca pontos dentro da equipa. Parece-me que o Kimi tem um grande dado a seu favor, tem um dado contra. O dado contra é evidente, é a pressão e de repente a expectativa que se começa a criar sobre ele, pela idade que tem, pela maturidade que tem, mas tem um grande a favor, que é, na cabeça dele, ele só tem de pensar que a responsabilidade está toda do lado do companheiro de equipa. É o Russell que tem a obrigatoriedade, entre aspas, de ser campeão. Tem mais experiência. A expectativa é exatamente essa, é que o Russell é que tem que ser campeão. É o piloto com mais experiência. O Kimi, a pouco e pouco, vai sentir essa pressão se continuar a lutar pelo campeonato, mas se perder, ninguém fica espantado. É o segundo ano de Fórmula 1 dele. Portanto, certo. Não, eu acho que nesse aspecto ele tem muito menos pressão do que a pressão que ele vai ter que lidar é óbvio que se vai começar a falar disso. Ele neste momento lidera o campeonato, já faz manchetes, vai começar todo um falatório em torno do crescimento dele. O que me parece que pode acontecer, porque é natural, é que sendo ele um piloto de 19 anos no segundo ano de Fórmula 1, ainda possa cometer aqui e ali algum erro fruto disso. Portanto, que é a coisa mais normal do mundo. E mais uma coisa é quando tu estás não estás a lutar por campeonatos e cometes erros. Pronto. Outra coisa é quando estás a lutar por um campeonato e os erros pagam-se muito caros, como nós sabemos. Portanto, agora, eu acho que é nesse aspecto. Daí eu achar que o ano passado, e concordar com o Luís, o ano passado foi importante para ele, porque a expectativa. Ele não foi propriamente um piloto que entrou na Fórmula 1 pelos pingos da chuva. Havia um grande buzz em torno de Kimi Antonelli, de menino prodígio, do próximo Max Verstappen, e ele fez esse caminho das pedras, de chegar, de ter sucesso, mas também de cometer vários erros e que lhe custaram caro e ter que lidar com essa, se quiseres, desilusão da expectativa que foi criada sobre ele. E eu acho que esse processo de ultrapassagem das dificuldades que ele enfrentou ano passado lhe podem ter dado algumas ferramentas que vão ser úteis neste ano, se ele efetivamente estiver numa luta pelo título com George Russell. Eu estou aqui a dizer porque nós, apesar de tudo, vamos na terceira corrida do campeonato e ainda faltam 18, portanto vamos também lá ter alguma calma. Voltando à corrida, para fechar o capítulo Mercedes de forma muito rápida, Vasco, nós pela primeira vez não tivemos um 1-2 da Mercedes. George Russell ficou mesmo fora do pódio e em momentos diferentes, como o Luís referia há pouco, os dois pilotos mostraram algumas dificuldades em ultrapassar. A minha questão é se, afinal, a Mercedes não é assim tão dominadora ou se estamos apenas a falar de uma prestação em pista que tem sobretudo a ver com este traçado de Suzuka. Pode ser as duas coisas, não é? Porque a Mercedes claramente continua a ser a equipa dominadora porque fez a pole position, fez o segundo lugar da grelha e o Mercedes ganhou. Agora, fica evidente que existem alguns traçados, alguns circuitos em que se calhar o carro pode não estar tão bem preparado para isso. E todos sabemos que há carros que andam muito bem em ar limpo e depois, quando estão no meio do pelotão, não andam tão bem e são as unhas que fazem a diferença, não é? Portanto, isso. Mas eu por acaso, não sei se vais falar sobre isso. Agora, o que acho engraçado é finalmente parece que a McLaren fez o download do software, está a atualização do software correto. Vou falar a seguir. Então, pronto, vamos vou falar a seguir. Mas podes abrir a McLaren, vai em frente, amigo. Não, achei interessante e engraçado
E achei engraçada a McLaren, para já porque quer dizer, eu disse isto também na primeira corrida, que já andava a tomar sais de frutos, porque ter uma Mercedes versão 2014-2015, olha-me Nossa Senhora. E a Ferrari estava a dar o ar da sua graça, mas pronto, é bom a McLaren, este é o primeiro facto relevante, a McLaren estar com possibilidades de ganhar corridas e lá à frente. Todos sabemos que não está ainda, se calhar, nesse ponto, mas podia ter ganho. Podia perfeitamente ter ganho esta corrida. Mas achei engraçado que é o Piastri que está lá à frente, e não é o Norris. O que levanta outra vez uma questão que se calhar é cedo para fazermos uma avaliação, mas voltamos outra vez no ano passado, quem é que também começou muito bem? Foi o Piastri. Portanto, vamos acompanhar isso. Bem, mas Eu acho que ainda não podes dizer que o Piastri começou bem, quer dizer, tem 2 abandonos e um pódio. Não, mas a época da McLaren começou, a época da McLaren começou aqui. Não, a primeira e segunda corrida foram shakedown. Luís, vai, avança. Eu acho que nesta pista o Piastri beneficiou muito de ter tido mais tempo de pista durante os treinos do que o Norris. O Norris teve vários problemas durante os treinos e acho que ele beneficiou bastante dessa benesse relativamente ao Norris, do Norris ter tido aqueles problemas que teve no carro. E mesmo assim a McLaren provou, mesmo com o Norris a não fazer voltas, de estar muito tempo na garagem, ter um carro rápido. Provou-se com o Piastri e o Norris com muito pouco tempo de pista, ter conseguido fazer o resultado que fez, em quinto lugar, e andou bem. Já na China o tinham na qualificação do sprint, eu não sei se foi o Piastri, foi o Norris que fez um terceiro lugar, ficou à frente dos Ferraris na sprint. Portanto, o carro é um carro rápido, e eles, ambos os dois, os pilotos sempre disseram, o carro é bem nascido. Agora temos que o evoluir, como vocês disseram bem, desbloquearam, já fizeram um novo download do novo software, a versão 2026, 0.1 do motor Mercedes, estão a aprender, e é o que eles dizem, agora vão começar a aproveitar este tempo, esta paragem, para começar a melhorar o chassi. E eu acho que vai ser vai ser o grande motivo de interesse deste campeonato, vai ser a McLaren, que vai crescer, historicamente tem recuperado carros do zero praticamente, e a chegarem a ser carros dominadores. Eu acho que vai ser a grande ameaça da Mercedes, à vitória do final da Mercedes vai ser a McLaren. Deixa-me só acrescentar uma coisa para sustentar um bocadinho aquilo, o meu sorriso malicioso que fiz em relação ao Norris, porque eu acho que o circuito Suzuka ainda é daqueles circuitos à antiga, como é óbvio, e onde o piloto ainda pode fazer a diferença. E o melhor exemplo que temos disso é um piloto que tu gostas muito e que também eu tenho vindo a gostar cada vez mais, que é o Verstappen, no que fez no ano passado. Claramente tinha um carro inferior e que fez a diferença o facto de ele ser um piloto que é se calhar superior aos outros. Portanto, embora reconheça, isso que o Luís disse, que o facto do Norris ter tido menos tempo de pista com certeza impactou. Mas o que é facto é que não fez. Há um outro elemento, e este foi dado pelo Stella, para além da atualização de software que os senhores decidiram fazer no carro, que é o facto de, e aqui apenas para ajudar a explicar este resultado da McLaren, que é o facto de em Suzuka não ter existido tanto graining à frente por comparação, nos pneus dianteiros, por comparação à China e à Austrália. Diz o Stella que a McLaren é mais suscetível quando isso acontece do que equipas como Ferrari e Mercedes, e uma vez que isso não aconteceu tanto neste traçado, então a McLaren conseguiu extrair mais competitividade dos dois monolugares e daí se ter colocado numa posição de lutar por pódios, mas acrescenta Stella que a Ferrari, por exemplo, continua a ser uma equipa que no todo está melhor que a McLaren em certos momentos da corrida, sobretudo nas curvas,
tem muito mais, o carro tem muito mais aderência, mais gripe do que os McLaren, e portanto o Stella, no fundo, não embandeira em arco, não tomem este pódio como isto a partir de agora é sempre a subir. A Vamos descer é olhar. bem difícil. Antes era. Mas isso Olha, carros que o segundo- Sim. vivas sempre tivemos. Lembra-se do ano passado o Mercedes, só quando estava a temperatura baixa é que andava. Sim, Portanto, sim. Um carro que parece não querer andar é o Red Bull. Mas eu antes e o Vasco tocava nisso há pouco, ainda agora, eu antes de avançar para o tema Red Bull, queria só fazer uma nota sobre o Max Verstappen. Que não posso não dizer nada. Quem acompanha ou Vamos Falar de F1 já há algum tempo sabe perfeitamente que o Max Verstappen é o meu piloto de eleição em competição. Eu já o elogiei várias vezes em público, mas desta vez não posso fazê-lo, porque acho que aquilo que aconteceu na sexta-feira, se não estou em erro, na quinta-feira, na conferência de imprensa com o jornalista britânico, é a todos os níveis lamentável e até preocupante para mim, particularmente. Eu faço esta nota porque naturalmente sou jornalista, mas acho que mesmo que não fosse, todos devíamos ficar preocupados por aquilo que aconteceu, por uma razão muito simples, e também não quero não quero que isto seja um tema dominante no podcast, mas muito rapidamente, o Max tem todo o direito a não gostar de uma pergunta que lhe é feita. Tem todo o direito, inclusivamente, a não responder essa pergunta. Não tem o direito de impedir que qualquer jornalista faça o seu trabalho, nem tão pouco de condicionar a continuação de uma conferência de imprensa à presença de um jornalista nessa conferência de imprensa. Porque não é ao Max Verstappen que cabe avaliar a pertinência ou o significado ou o que quer que seja de uma pergunta. Ele tem o direito a não responder, mas o jornalista tem o direito a perguntar. E quando o Max impede que isso aconteça e lhe é permitido que ele o faça, que ele o impeça, o Max está a seguir, para mim, um caminho perigoso e está a legitimar um comportamento ainda mais perigoso. Ele, entretanto, veio explicar que não teve aquela atitude, porque no ano passado, em Abu Dhabi, a pergunta tinha sido feita e o jornalista se tinha rido quando estava a fazer para ele, quando estava a fazer a pergunta, dizendo até que a pergunta foi feita com maldade. Ele pode fazer essa avaliação, mas passar disso já é passar uma linha que para mim é a todos os níveis perigosa. E portanto acho verdadeiramente lamentável aquilo que aconteceu no arranque deste fim de semana e pronto. A corrida dos Red Bull também não ia dizer qualquer coisa, Vasco. Ia dizer só uma coisa, que nem o Luís nem eu somos jornalistas, mas só para complementar, eu acho que o Verstappen, como tu disse, tem todo o direito de não gostar da pergunta. Em última análise, ele o que tinha feito era levantava-se e ia-se embora, dava uma de Mourinho. Eu tenho um princípio muito fácil e que eu aplico sempre em todas as variantes da atividade profissional que todos nós exercemos nas diferentes editorias, que é, tu tens o direito a não responder à minha pergunta, mas eu tenho o direito a perguntar. Exatamente. Claro que sim. Não, e sobretudo... E a conversa termina aí. Os pilotos, como todas as pessoas que têm que lidar com a imprensa, das regras, número 1 de quem está a ser entrevistado é, se não gosta da pergunta, tem duas opções. Ou não responde, ou então responde aquilo que eu quero responder, sem responder à pergunta. Certo. Agora, é daquelas coisas... Um jornalista da sala, meu amigo. Mas Inês, eu acho que o engraçado, não é o engraçado, eu acho que isto levanta outra questão, que é que nós, e aliás, há muita gente a falar já sobre que o Verstappen vai-se embora ou está a equacionar-se ir-se embora. O Verstappen estava caladinho que nem um rato se estivesse no Mercedes. A questão é esta. Portanto, essa é que é a questão. Portanto, mas vamos lá falar dos Red Bull. Os Red Bull que não andam grande coisa. O Red Bull que o ano passado acabou o ano quase a fazer uma remontada épica, está nesta altura a lutar com o Alpine. Começo por ti, acho que já vais embalado. Bem bom.
Não, eu desta corrida tiro também tiro uma conclusão. Estava toda a gente muito entusiasmada com o Isaac Hadjar, que o Isaac Hadjar anda ali em cima do Verstappen, em alguns momentos é mais rápido que ele. Aqui ficou bem claro que não é bem assim. Ou seja, este circuito exige mais do piloto, exige mais mãozinhas, e o que vimos acontecer ao Hadjar, independentemente de poderem ter acontecido circunstâncias, é que ficou para trás. Agora, eu acho que isto levanta outra questão, que é a Red Bull teve uma mudança técnica bastante grande no ano passado. Se o Adrian Newey, quer se queira, quer não, o carro do ano passado foi feito pelo Adrian Newey. O Adrian Newey saiu, ainda foi pensado pelo Adrian Newey. Este carro já não. Este carro já é até fruto até de ter sido de regulamentos novos, já é de uma era diferente. E, portanto, eu acho que isso pode ser um primeiro fator da qual a Red Bull está a sofrer. O segundo fator que acho que é muito preponderante é que a Red Bull também está a fazer um motor de raiz pela primeira vez, não é? Ele tem lá o autocolante da fora, mas e acho que pode estar também a pagar um preço disso. Também não tenho dúvidas que a Red Bull é a equipa experiente para conseguir fazer a evoluir. Agora, pode demorar tempo e pode não ser o suficiente para manter um piloto como o Max Verstappen mais do que este ano. Porque acho que ninguém tem dúvidas que a coisa a continuar assim, o Verstappen vai fazer outras coisas, não é? Ou vai para outro sítio. Luís, e não deixa, só uma coisa, também não deixa de ser engraçado que os Toro Rossos, ou como é que se chama aquela coisa, que continuam a andar bem, não é? Continuam a andar bem. Mas o próprio Verstappen diz que não é o motor o maior problema do carro, nem o deployment. Precisamente. Sim, mas não é o motor. Eles têm graves problemas de chassi, de correlação de pista simulador, mas que o motor não é o principal problema do carro. Então, o principal problema do carro é o excesso de peso. E se calhar, eu aí discordo só uma coisa contigo, Vasco, que é, eu acho que eles apostaram muito durante o ano passado para fazer a tal remontada que a Inês estava a falar, e se calhar ficaram um bocadinho atrás no desenvolvimento para o carro 2026. É possível. Que aconteceu um bocadinho também à McLaren. Mas eu acho que está bem, mas a McLaren, apesar de tudo, está com um carro melhor do que está o Red Bull. E o que me parece é que a Red Bull sofreu uma grande... Sim, mas isso também... Sem muita gente da equipa técnica. Sim, mas eu acho que neste momento a Red Bull está com um grave problema, mas é mais no chassi do que mais no motor. Porque sem dúvida, motor, mas isso... Porque se vê-se pelo MBWay a andar, porque o MBWay arranca bem e andam bem. Acho que é mais no chassi do que no próprio motor. Agora, não sei como é que eu acho que esta paragem vai fazer bem a toda a gente. Esta paragem do campeonato. Estas 3 corridas, infelizmente pelas razões que são esta paragem forçada do campeonato, mas acho que vai fazer bem. Porque estava toda a gente a zero nestes regulamentos, nesta nova era da Fórmula 1, e esta paragem forçada vai fazer bem a todas as equipas. E a Red Bull, acho que equipa experiente que é, vai dar a volta à questão, e eu não tenho dúvidas nenhumas que a Red Bull mais cedo ou mais tarde irá estar lá em cima. Agora que é o que tu dizes, Vasco, não sei se o Max vai aguentar tanto tempo para chegar lá acima. Mas antes de ir ao Max, o que é que vos surpreende mais nesta altura? O Red Bull estar a lutar por um 7º lugar ou o Alpine ter entrado nessa categoria do 7º lugar? É o Red Bull, porque o Alpine já estava à espera porque tem um motor Mercedes, teoricamente é o melhor motor. Olha lá o lugar em que está o Williams. Mas isso não é, eles não deixam ter, eles podem ter o melhor motor, mas podem ter o pior carro. Tá bem, mas o que eu quero dizer com isto é que a Alpine fez claramente uma aposta para chassis para este ano, pois, lá está. Lá está, para o ano passado tinha uma traineira e este ano aquilo está a andar. O próprio Colapinto está a andar bem. Relativamente ao ano passado. Mas deixa-me discordar de ti, respondendo à pergunta da Inês. Eu acho que o que emociona não é o Alpine andar bem, está na posição em que está, é o Red Bull estar na posição em que está. O Max, por uma razão muito simples, por uma razão muito simples, é porque
Durante o tempo que o Verstappen está na Red Bull, já tivemos carros altamente dominadores, já tivemos carros que não valiam nada, mas pronto, não davam para ganhar, tinham muitos problemas, e o Verstappen, com o talento que tinha, arranjava sempre uma forma de, muitas vezes não era ganhar, mas de fazer um bom resultado. E acho que o Verstappen ficar na ira Q3, acho que é um espelho de algo que não está verdadeiramente bem. Não está, Portanto, o Adjar vai à Q3, não é? Sabem em que lugar é que o Verstappen está no campeonato? Tem 12 pontos, pá. Tem 12 pontos. Nono, atrás de Oliver Berman e Pierre Gasly. Tem 12 pontinhos. E aí, O mundo é redondo, às vezes estamos lá em cima, depois aquilo começa a andar para a frente, é só andar para a frente e começas a descer. Mas depois há de voltar lá acima outra vez. E achas que ele aciona a cláusula, a famosa cláusula de... Dizem, nunca foi confirmada. Do contrato, de que se não atingir determinados níveis de competitividade, o podem libertar? Certeza que está lá essa cláusula. Certeza. E basta Eu só, também imagina um cenário qualquer que o Toto Wolff começa a perceber que o George Russell não tem aquela... Ou mesmo que o George Russell dê luta e que não sei o quê. mas tu achas que ele aciona a cláusula e fica na Fórmula 1? Eu acho que ele aciona a cláusula e Se ele estivesse na Mercedes, não tinha este discurso. Exatamente. O Russell há 2 corridas atrás, isto era o melhor regulamento do mundo. Eu estou plenamente convencido, não duvido que ele se diverte imenso a fazer as 24 horas no Nürburgring e a andar de GTs quando vai ali para o Estoril. Não duvido nenhuma disso, não tenho dúvidas nenhuma disso. Mas isto também é uma forma do Verstappen pôr pressão na própria Fórmula 1 e na FIA para fazer alguma coisa para mudar isto. Claro que é. É política. Claro. É política, claro que é. Exatamente, é política. É claro que é. Se bem que eles fazem tudo para ganhar. Se ele estivesse à frente, não falava. Ora, aí está. Vês o Hamilton, então? que dizia, quando eram os carros de efeito solo, as minhas costas, o perigo de lesões permanentes. Claro, mas isso é assim, quem não ganha, quem não chora não mama. Curti. Não é? E eles tentam, o Verstappen é assim. Mas qualquer piloto, era o que eu estava a dizer neste momento, a semana passada haviam 4 pilotos que diziam bem deste regulamento. A partir desta corrida só há 3. São os 2 Ferraris e o Antonelli. Os 2 Ferrari... Não, eles continuam a dizer que gostam disto. Continuam a dizer que gostam disto. O Hamilton já mudou um bocadinho. Não, o Hamilton vai se queixar de problemas no carro. Ele não se queixou do regulamento. O Hamilton queixou-se para ser rigoroso. Problemas para ser rigoroso. Ele não se queixou do regulamento. Ele queixou-se que não tinha tanta potência disponível como o Leclerc tinha. Ou, não é como o Leclerc tinha. Ele só dizia que não tinha tanta potência disponível. Foi que ele se queixou, não se queixou do regulamento. Nós estamos com 12 minutos ainda. Ainda não falámos da Ferrari. O Hamilton é a desilusão do top 6. Luís, eu acho que não. Eu neste momento acho que não consigo dizer a ninguém que é desilusão. Ainda estamos muito cedo. Ele teve boas 2. Esta corrida foi das 3 a que ele teve mais abaixo, mas ainda não consigo dizer que ele é a desilusão. Não consigo dizer que neste momento ainda não consigo dizer que das 3 equipas. Atenção, eu estou aqui a colocar. O Hamilton foi um dos beneficiados. Não. Do safety car. Sim, foi. Os timings de entrada nas boxes aí prejudicaram-no um bocadinho, porque acho que ele teve que esperar porque o Max estava a entrar. Sim, mas foi dos beneficiados. Foi dos beneficiados. Sim. Mas sim, esta corrida andou para trás, mas nas outras corridas não. Acho que esteve ali na luta. Na China ganhou ao Leclerc, comparado com o Leclerc. Na Austrália andaram ali taco a taco. E esta claramente o Leclerc deu-lhe uma aviadela gigantesca. Vamos esperar agora para o Miami. Mas ainda não consigo dizer que é a desilusão do campeonato. Ainda não consigo dizer. Não, calma, eu não disse da desilusão do campeonato. Ou até agora. Não, da corrida. Desta corrida? Não, houve mais pilotos que me corrida. desiludiram. Desta corrida houve mais pilotos que me desiludiram. Então já lá vamos, Vasco.
Sobre a Ehm, Ferrari. Sabem que eu gosto sempre de trazer a população pediátrica, que esta semana, já desde o último Grande Prémio, diziam que de certeza que ia ganhar um Ferrari. E como esse elemento da população pediátrica já começa a perceber alguma coisa e até argumenta com alguma substância, de perguntar, mas porquê? E eles apresentavam argumentos que eu até considerava que eram válidos. Nunca me pareceu que a Ferrari fosse ganhar esta corrida, pareceu-me claramente, mas também não concordo com o que tu dizes, Inês. Concordo mais com o que o Luís diz, até porque gostei muito de ver e estou muito curioso para ver, porque as coisas entre o Leclerc e o Hamilton vão dar molho. Eles vão mais cedo ou Essa era a mais minha tarde, próxima pergunta. Até vão-se quando é tocar. que aquele não vai dar muito? Vão-se tocar. E vamos ver a Ferrari, como sabem, tem um talento especial para gerir estas coisas, não é? Tudo quanto seja coisas que deviam ser, se calhar, evitadas, pensadas como estratégias, relações entre pilotos, engenheiros, tem um talento especial para isso. Portanto, eu estou muito curioso para saber, primeiro, porque acho que o Leclerc vai continuar a aviar o Hamilton, isso parece-me claramente evidente. Lamento, João Maria, mas é assim a vida. Segundo lugar, acho que a Ferrari vai continuar a evoluir, mas o Hamilton, depois estou muito curioso para saber quando é que vamos ter o primeiro mu e a primeira birra do Hamilton. Estou muito curioso. Portanto, aguardo. Até quando é que, Luís, aquilo dá molho? Ou vamos ter, se calhar, Ferrari Wars? Não, Vai dar. Eu por acaso acho que não vai dar molho. Eu acho que eles mais cedo ou mais tarde vão ter um toque. Alguém vai bater num, seja o Leclerc no Hamilton, ou Hamilton no Leclerc. Mas eu por acaso acho que vai ser um bocadinho como a McLaren no ano passado, quando o Norris bateu no Piastri no Grande Prémio do Canadá, que aquilo depois não se passou nada. Pelo menos não passou cá para fora. E acho que na Ferrari vai ser um bocado por aí, porque eles verdadeiramente ainda não estão com o carro ganhador. Se tiverem um carro ganhador a lutar pelo campeonato, aí se calhar já muda um bocadinho de opinião, e aí, sou sincero, acho que o Hamilton psicologicamente vai ter uma grande vantagem sobre o Leclerc. Apesar de eu achar o Leclerc um excelente piloto, extremamente rápido. Eu acho que vai dar molho, e porque é Ferrari, porque a Ferrari não precisa estar a lutar para não, mas Vasco, mas mesmo nesse aspecto, lutar a ferro e há fogo. quanto tempo é que a Ferrari não tem assim uma luta entre pilotos? Tá bem, Desde quando? Desde que faltava o Sainz. Não, mas nunca não azedou. Nunca azedou, nunca tiveram não azedou por uma diferença muito, que me parece muito clara, porque os carros antigos não davam para fazer isto durante muito tempo. A última vez que eu me lembro da Ferrari a azedar mais ou menos foi quando o Vettel e o Leclerc bateram no Grande Prémio do Brasil, quando furaram os dois o pneu quase no fim da corrida, na última volta ou na penúltima volta. Não, mas aqui existe outra coisa, que é o Leclerc tem muito a provar e o Hamilton também tem muito a provar. Portanto, nenhum dos dois está. É um 7 vezes campeão do mundo e é um 7 vezes campeão do mundo. E o Leclerc, eu acho que ele mais cedo ou mais tarde irá ser. Agora, eu acho que eles querem os dois, desculpa Luís interromper-te, querem muito o título. Ou seja, o Hamilton quer o 8º para ser o maior deles todos. E o Leclerc quer o primeiro, portanto. Agora ele vendo pela carreira do Leclerc e conhecendo o Leclerc, ou ele mudou um bocadinho, mas eu acho que ele psicologicamente não é dos pontos mais fortes dele. Por acaso acho que ele é daqueles pilotos que passa por entre os pingos da chuva quando é para engrossar a voz publicamente. Mas não é isso que estou a falar é Sim, mas acho que tem um lado mental que se tem fortalecido nos últimos anos. Que não foi sempre assim, mas que se tem fortalecido nos últimos anos. Espero que sim. Vamos às vossas aos restantes destaques da corrida, aos outros. Começo por ti, Vasco. Espera aí, deixa-me lá pensar um bocadinho, porque isto... Se quiseres eu ajudo. Não, espera aí, deixa-me olhar aqui para as minhas notas.
que eu também tomo notas. Nossa, Olha, um destaque que eu acho que é lembrou-se. Adorei. das notas é que o Aston Martin acabou a corrida. Já Obrigada. viram? Já Pá, viram? foi Epá, incrível. não. No circuito da Honda, um Aston Martin Honda, que é uma mistura que ainda me faz um bocadinho de espécie. Não pelo sentido é uma combinação de nome que é esquisita, mas pronto. Porque atenção, acabou a corrida e não acabou em último. Ou Exatamente. acabou? Eu gostava Não, mais de dar. Não, acabou eu em acho que o último. Bottas acabou o Bottas não acabou atrás. E não, eu Não, gostava por acaso. 18º agora a sério, Fernando Alonso. eu agora a sério gostava de dar um destaque negativo, mais do que destaque positivo, porque aqui e ali, nestas primeiras corridas, tem havido vários destaques positivos. A Audi começou bem, a Haas continua bem, a Alpine. Já não vou falar da Williams, é mesmo da Cadillac. Porque a Cadillac, e sobretudo aqui, eu sabem que sou uma pessoa que me irrito facilmente, e irritou-me solenemente durante além dos regulamentos, neste defeso, a gente dizer que a Cadillac está muito melhor do que uma vez se esperava. Vamos esperar grandes coisas da Cadillac. Eu vejo a Cadillac, sinceramente, muitos passos atrás do que, por exemplo, a AS estava. Eu sei que as condições são diferentes no seu primeiro ano. E o que é uma pena, mas pronto, mas também acho que com dois pilotos como o Pérez e o Bottas, que sinceramente entusiasmam, não sei muito Bem, bem mas quem. eles não querem, não sei se queriam pilotos para entusiasmar ou pilotos para os ajudar a melhorar o carro. Depois, pelos vistos, ainda não conseguiram, não é? Mas vamos ter esperado. Luís, O Pérez, eu por acaso acho que nesta corrida eles arriscaram a Cadillac a porem o Bottas a partir de duros, foi o único que partiu de duros, e o safety car veio prejudicar. Ajudou um bocadinho. Não, antes pelo contrário, ao Bottas prejudicou. Porque ele era o único que estava de pneus duros e os outros estavam de pneus médios, estavam a mudar para os médios e ele ia continuar. Ele, no princípio da corrida, perdeu muito tempo, mas depois começou a ganhar algum tempo. Ele foi dos maiores prejudicados da entrada do safety car. Agora, o Pérez ficou à frente do Alonso. Também. Mas O Pérez agora, eu por acaso... O Aston Martin está num estado que não dá bem para ser comparado. Quer dizer, é porque um carro. Não, e eles não estão assim tão atrás. Eles não estão assim em tempo de volta. Eles não ficaram assim tão atrás na qualificação, atrás do Williams. Eles não estão. Eles estão mal, mas depois em corrida está bem, mas em corrida nota-se. Sim, nota-se. Ainda é um bebezinho que começou do zero. está a gatinhar. Ainda está a gatinhar. Como tu disseste, a AS foi diferente, porque teve um grande apoio da Ferrari. Não foram eles a construir o chassi, tiveram um grande apoio da Ferrari. A Cadillac começou praticamente, começou do zero. Mas eu fiz referência a isso. Mas, e atenção, e acho que a rapidez com que eles montaram uma estrutura de Fórmula 1 foi fabuloso. Exatamente, portanto acho que isso acaba por ser também um bocadinho uma consequência disso. Agora, eles dizem que vão trazer um grande update para Miami, vamos ver. Se calhar a minha irritação não é tanto com o Cadillac, mas é com os mídias que andaram a dizer que a Cadillac estava muito bem e pronto. Veremos. Vamos ver. Veremos em Miami. Estamos a terminar, dar só nota, que é sempre importante. Kimi Antonelli lidera o campeonato com 72 pontos, à frente de George Russell com 63, Charles Leclerc em terceiro com 49 e Lewis Hamilton fechou o top 4 com 41 pontos. No campeonato das equipas, a Mercedes com 135 pontos é líder destacadíssima. Atrás está a Ferrari com 90 pontos e a fechar o top 3 a McLaren com 46 pontos. Está um campeonato empenhado na direção da Mercedes. Estamos apenas na terceira corrida, vamos ter um mês sem Fórmula 1, mas não sem vamos falar de fundo brief. No entanto, por hoje está tudo dito. Muito obrigada a quem nos fez companhia até agora. Obrigada Vasco, obrigada também Luís. Fiquem bem, até à próxima. Até à próxima.